Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Deixa eu mandar lá pro pessoal do grupo. Como vocês estão? Tudo certo? Boa tarde. Oi, linda, minha maravilhosa. Como você está? Tudo certo? Deixa eu mandar lá pro pessoal. Como vocês estão? Tudo certo? Já vamos começar, tá? Deixa eu colocar lá só. Vou colocar um mantrazinha pra nós. Como é que tá a tarde de vocês? Tá chovendinho? Aqui tá chovendinho. Boa tarde, boa tarde. Como vocês estão? Oi, Clarissa, querida. Teu negócio tá quase, tá? Acho que depois da live eu já vou conseguir fazer. Fui tentar fazer antes, não permitiram. Mas depois daqui vai dar certo já. Gratidão, gratidão. Gente, agora nós vamos ter que mudar. Hoje eu recebi um recado aqui do perfil, que tem algumas palavras que eu vou ter que administrar, porque ela trava bastante as lives, tá? Agora nós vamos falar em abraçar, que as pessoas têm que nos abraçar. Aqui o nosso perfil, não posso falar outra coisa. Abraçar é aquele que começa com S, que eu não posso falar. Boa tarde, boa tarde. Um monte de coisa mudou agora. Deixa eu pegar um mantra para nós. Essa tá boa. Oi, Sil, tudo bem? Então agora muitas diretrizes mudou aqui na plataforma. Eu vou ter que mudar algumas palavras na live, a gente não pode mais falar. Sabe quando a gente fala? Entra no perfil, S, sabe o S? Que a gente pede para as pessoas, para não perder o nosso perfil, não posso mais falar. Então nós vamos falar em abraçar agora. Tem que abraçar o perfil. Deixa eu colocar a bateria aqui no meu outro celular aqui. Estão me ouvindo bem? Sim, à noite temos live normal, tá? Hoje à noite nós temos a mesa da criança interior e provavelmente mais alguma coisa eles devem liberar para nós, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Trouxeram um chazinho, uma aguazinha? Eu trouxe um chazinho hoje para tomar. Também não posso tomar na frente da tela. Essa nossa live, o intuito principal é a gente abrir para perguntas, para despertar da consciência, dúvidas, algo que vocês ouviram. É um espaço que a gente abriu uma vez por semana para a gente fazer assim, um bate-papo de qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Pode ser de tratamento, pode ser das terapias, pode ser das formações, pode ser da espiritualidade, pode ser de algo que vocês viram em outra plataforma, outro mentor falando, pode ser algo que vocês queiram saber de mim. Eu trouxe hoje um livro que tá tendo bastante esse livro até aí na plataforma, sabe? Ele fala sobre o amor, a espiritualidade, a família, a saúde, negócios e a amizade, tá? É como se fosse pílulas de sabedoria. Então, achei bem interessante para trazer para nós, que às vezes a gente precisa escutar o simples, né? Pra gente poder entender o que a gente precisa seguir para nossa vida mais em harmonia, entre paz, tá? Então fiquem à vontade quem tá entrando aí agora, que é novo, seja muito bem-vindo. Nós fazemos live todas as noites, sempre depois das 19 horas aqui na plataforma, e uma vez por semana a gente abre live pra gente conversar um pouco, uma coisa bem aberta para nossa egrégora de luz, pra gente fazer trocas, né? E aí quem tá entrando aqui no perfil, que seja a primeira vez, nos abrace, tá? Pra você não perder mais o nosso perfil.
Aí eu quero saber de vocês, o que vocês querem que a gente fale hoje dessa parte do livro? Amor, espiritualidade, família, saúde, negócios, financeiro, né? Amizade. Deixa eu ver como é que ele tá dividido para nós encontrarmos. Deixa eu ver se ele tá dividido para mim achar aqui. Tem um aqui bem legal que eu vou começar a pôr lá para nós no grupo. Para quem não tá participando do grupo, gente, é só chamar ali ali na bio tem um número do verdinho, tá? Ó, a gente pode falar entre mente aberta, finanças, felicidade, negócios, emocional, espiritual, família, desenvolvimento intelectual, amor, amizade, saúde e alimentação. Algum querido aqui, deixa eu ver, colocou sobre saúde. Tem alguma coisa específica de saúde que vocês querem falar? Eu vou olhar lá no livro. Mas pode perguntar qualquer coisa de saúde aí, tá? Ah, bem legal. Aqui já o primeiro texto que fala sobre saúde começa já pela manhã, tá? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aí, tá? Se por acaso eu não ver, vocês me avisam que eu volto pra olhar, tá? Então, saúde, olha, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer pela manhã? Acorde cedo e vire o jogo. Plaquetas muito baixa. Tem aí o Marcelo falando que tá com as plaquetas. Tem um trauma muito grande da tua criança, tá? De susto, quando você era criança. Um susto muito grande e mexeu com a plaqueta. Mas você tá com quantos mil? Você já fez exame pra ver das plaquetas? 29 mil? Se for 29 mil, você tem que... Você tá com medicina tradicional, né? Tem que fazer uns exames que a gente precisa até bem mais do que isso daí, tá? 29 mil, Marcelo? Muito baixo, Marcelo. Deixa eu ver aqui na linguagem do corpo. Eu tenho o meu outro livro aqui. Linguagem do corpo. Peraí que eu já vou falar pra você sobre isso. Eu já volto aqui no livro, tá, gente? Deixa eu só passar aqui pro Marcelo. Marcelo já nos abraçou, Marcelo? É isso que eu ia falar. É entre 150 e 199 mil, né? 200. Ó, então aquilo que eu falei pra você, um trauma, uma coisa muito grande quando você era criança, tá? Então ele fala assim que você tem uma sensação profunda de vulnerabilidade. É como se você tivesse falta de proteção emocional, medo intenso de ataques, de perdas, de injustiça. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Um cansaço de lutar e de defender. É como se dissesse assim, eu não consigo mais me proteger, estou exposto, frágil, sem defesa. Gratidão, Carol. Muitas coisas eu não vou falar mais em live, tá? Porque tudo tá travando, tá? Então vocês sabem como que é a nossa dinâmica, tá? Conforme vocês vão lembrando, vocês vão fazendo aí. Ó, Marcela, é como se você fosse uma pessoa muito boa e as pessoas abusassem de você, tá? Muito abuso emocional. Eu diria pra você, primeiro lugar. Então, primeiro lugar, Marcelo, procura a medicina tradicional, porque já chegou no corpo físico, tá? Porque o meu trabalho, ele é no mental, no emocional, ele é no espiritual, no corpo físico. Mas tem coisa que já tá materializada, muito pesada. Então, não tem como entrar com os tratamentos sem estar com a medicina tradicional. Então, tem que procurar o médico, vai fazer os exames. Assim, eu tenho um diagnóstico dentro da família mesmo, tá? A pessoa teve que tirar o baço. Então, talvez, não sei se é isso que vai acontecer com você. Eles vão tentar um tratamento e aí, se não der certo, às vezes o baço vai ter que ser retirado, porque é ele que é como se fosse um filtro, né? Eu tenho medo até de atender um portão. Então, Marcelo, eu diria assim pra você. Primeiro de tudo, procura o médico, vai fazendo os tratamentos que tem que fazer. E se você sentir o seu chamado, à noite eu sempre faço live, tá? Do Despertar da Consciência, Expansão. Nós usamos mesas energéticas, multidimensionais. Onde a gente trata o emocional, o mental. A gente tem que buscar a tua criança interior, tá? E buscar lá a raiz do conflito pra ir revertendo. Mas não dá pra caminhar sem a medicina tradicional, porque agora já tá bem avançado, tá? Mas é isso, cuide disso, tá?
Mas eu sei que baço, quando tá muito baixo, é um trauma muito grande que teve na infância e isso perpetua pra fase adulta. E aí chega uma hora que ele materializa tanto no corpo físico que já não tem o que fazer, tá? Então cuidado, tá, Marcelo? Vai se cuidar, menino. E venha sempre na live. Abrace o nosso perfil. Lá na bio tem o número do Verdinho. Se quiser me mandar uma mensagem, depois a gente coloca no nosso grupo. Nós temos um grupo do Despertar da Consciência, onde a gente sempre coloca os recados, tudo que a gente faz, tá bom? Segue aqui o perfil que tem bastante, ó, já falei a palavra errada, né? Não podia falar, mas ainda vai levar um tempo até a gente desacostumar, né? Gratidão, gratidão. Vamos falar sobre a saúde aqui na parte do livro, tá? Ele já começa falando pra nós sobre acorde cedo e vire o jogo. É sobre saúde que eu tô falando, tá, gente? Então vai ser bem bacana. É um texto onde a gente vai falar sobre isso. E vocês podem participar aí, vão tirando a dúvida, tá? Ó, quem acorda cedo bebe água fresca e limpa. Tirando algumas exceções, esse é definitivamente um hábito dos vencedores. Pela manhã tudo é mais calmo. O mundo ainda está em ritmo mais lento e a maioria das pessoas ainda estão dormindo. Gordura do fígado, já vejo, Nilce, abraça aí o perfil, tá? E neste momento que você vai sair na frente, já começa a resolver suas pendências, colocar os seus interesses na pauta das pessoas. Você vai ditar o seu ritmo, sua agenda, acredite, vai fazer toda a diferença. A sua produtividade, o seu lazer vai ser dobrado. Um estudo da Universidade de Educação, lá da Alemanha, não vou falar as palavras em inglês, tá? Demonstrou que as pessoas matutinas são mais proativas do que as noturnas. No estudo, a proatividade é vista como a habilidade de assumir o controle de situações que precisam de um direcionamento e a facilidade de resolver problemas. Esse seria também um dos motivos que pode tornar esse grupo de pessoas mais bem-sucedidas no campo profissional. Outro fator destacado no estudo é de que essa característica pode levar a aumento da produtividade, uma vez que pessoas com esse perfil conseguem antecipar necessidades, tomando mais à frente o dia a dia com confiança. Aqui, quando você já trabalha já pela manhã, Por que ele está aqui na parte da saúde? Porque quando... Pense, a noite toda, todos os órgãos do nosso corpo físico, eles entraram em pausa. Parou tudo, tá? Eles trabalham em mínimo possível para fazer a regeneração do corpo físico, das células. É nessa hora que o exército do corpo começa a trabalhar tudo aquilo que, de alguma forma, não intencional, gente, mas nós destruímos no decorrer do dia, tá? É com um alimento não muito adequado, é falta de líquido, né? Medicamento, então tudo isso faz com que o corpo se autodestrua, né? Então à noite ele faz a regeneração, tá? Quem tá com a saúde. Então por isso que ele fala sobre acordar cedo, porque acordar cedo você já começa a tomar muita água, já a parte dos rins já começam a trabalhar, a bexiga, então já começa a filtrar tudo de volta, né? Então por isso que eles falam, normalmente eles sempre falam assim, gente, durma cedo e acorde cedo, né? Não é muito o meu ritmo também, tá? Mas assim, a gente tem que gostar. Se tá certo, a gente só tem que entender que o ritmo do nosso corpo físico é assim, tá? Uma vez eu fiz uma leitura muito tempo atrás dizendo que tem um hormônio que a gente só consegue adquirir ele como se fosse um homeopata para nós, sabe aquelas gotas homeopatas? Quando a gente já está adormecido às 21 horas. É bem difícil a gente estar nesse horário, né? Mas quem consegue... Oi, Vânia, querida, tudo bem? A nossa outra menina ali falou gordura no fígado. Deixa eu ver aqui na... Gordura do fígado. Então, trouxeram o chazinho de vocês, a água de vocês. Eu vou tomar aqui ao lado, porque a live tá travando bastante quem fica tomando líquido, tá? Ó, recado pra todos, tá? Por quê? Porque quando a gente tá acima do peso, quer dizer que a gente já tá com gordura no fígado, tá? Então, se você se sente que você não tá em equilíbrio com o seu corpo físico, presta atenção sobre a gordura no fígado, tá? Tem um exame específico que você faz. Eu não vou dizer qual é, porque eu nunca fiz, mas muitas pessoas já me trouxeram que tem um exame específico que a gente consegue ver lá qual é o percentual que nós temos de gordura no fígado.
Para a parte emocional, mental, espiritual que nós trabalhamos. Gordura no fígado, a leitura emocional simbólica significa processando o emocional. Então tem bastante raiva, irritação e frustração. Guarda bem essas 3 palavras, tá? Raiva, irritação e frustração. Não tem capacidade de digerir a sua vida quando você tá com essas três emoções, tá? Você fica sem direção, sem ação e sem limites. Então é quando há acúmulo de gorduras, o corpo mostra o excesso emocional não metabolizado, porque a gordura ela precisa distribuir para todos os órgãos que precisa do corpo físico e depois o excesso a gente mesmo, né, retira do corpo. Então se ele está acumulando é porque nós temos pesos que não são nossos. Aí a gente volta a falar sobre as mágoas, né? Soltar para o universo, tá? Porque não é teu. Então perceba que eu não sei se tem alguém aqui, tá? Se tiver, fala, gente, porque aqui é sem julgamento, é despertar da consciência. Isso aqui nós estamos aprendendo junto, estamos despertando junto. Se alguém já sabe que tem a gordura no fígado, vê se você não tem esses sentimentos, tá? Muitas mágoas, muitas frustrações, muito sentimento que tá mal digerido dentro de você, que isso já faz muito tempo e você não soltou pro universo. Às vezes pode ser familiar, pode ser de algum relacionamento, pode ser de trabalho, né? Às vezes de colegas de trabalho, chefe, né? Chefe, né? Masculino, chefe feminino. Então, dá uma olhada dentro de você se você não tem raiva, irritação e frustração, tá? Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? Precisa trabalhar o perdão, gente. Por quê? Porque às vezes se a pessoa trouxe algo para nós que tá em desequilíbrio, é porque nós temos lá dentro de nós isso para trabalhar, tá? Então tem que olhar com muito carinho, muito amor, trazer como um aprendizado, o que isso veio para me trazer de aprendizado, o que isso veio para me chamar a atenção. Então quando você começa a trabalhar desse jeito, você já desarma, sabe? E aí é como se o nosso Criador, o universo, ele começa a trazer aprendizados mais no amor do que na dor, tá? Então eu volto a dizer, mágoas é o principal, gente. Solta pro universo, trabalha o perdão, a gratidão e o amor universal para aquela pessoa que de alguma forma fez algo que não ficou harmonioso com você, tá? Lembrando que toda vez que a gente não desconecta por conta das mágoas, você vivencia com essa pessoa até hoje, tá? Nossa, mas eu tenho uma mágoa de alguém lá de 1980. Tá com você até hoje. Se essa mágoa você não soltou e você sempre está lembrando disso, você está junto com essa pessoa. Nunca essa pessoa fez o desligamento teu lá no astral, no espiritual, tá? Então comecem a olhar pra dentro, tá? Se tiver mais alguma pergunta, pode falar aí da saúde. Eu vou ler outra parte aqui do nosso livro, tá? Ó, aqui ele fala assim... O que é dormir bem, tá? O que acontece quando a gente dorme bem, tá? Inúmeros benefícios são conhecidos e percebidos quando nós conseguimos ter uma boa noite de sono, tá? Isso porque quando dormimos, nosso organismo ainda trabalha e aciona diversos sistemas do cérebro, refazendo conexões, ativando memórias, produzindo novas proteínas que ajudam no sistema imune e regulando a produção hormonal. Entre outras funções, todos esses fatores são essenciais para a saúde geral do nosso organismo. O sono é uma necessidade fisiológica humana e não uma escolha. E nesse momento que o cérebro libera vários hormônios, limpa resíduos celulares e repara células cerebrais danificadas. Viu um pouquinho antes que eu falei para vocês? Aqui veio só para confirmar, né? Benefícios de uma boa noite de sono: mantém o peso saudável, diminui o risco de desenvolver doenças como diabetes, problemas cardiovasculares. Quem tem esses dois desequilíbrios, gente, então dá uma olhada no sono, tá? Tem possibilidade de adoecer menos, reduz o estresse, aumenta a concentração, melhora o humor, evita acidentes causados pelo cansaço, tá? Então, por isso, crie hábitos. Sabe como que vocês podem fazer? Eu percebo que é ruim a gente colocar um padrão de horário, mas quando a gente vai
descansar num padrão lá de horário, sempre no mesmo, não no mesmo horário, gente, mas perto do mesmo horário, vocês vão perceber que vocês ficam mais harmoniosos, dorme bem rapidinho. Tentem evitar um pouco o líquido pela manhã, à noite, por quê? Porque daí senão você fica acordando muito de madrugada, né? Quem também levanta muitas vezes para ir no banheiro, dá uma olhada na parte do diabetes, tá? Porque daí quando você... Se você levanta mais de uma vez e você não tomou quase líquido antes de dormir, vai dar uma olhada nessa parte aí também, tá? Gente, não precisa só eu ficar falando aqui, tá? Vocês podem perguntar, não precisa ser só sobre saúde, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, despertar, espiritualidade, qualquer coisa que vocês viram, que vocês têm dúvidas, tá? Eu trouxe um livro para nós ter aqui um norte, pra gente ficar conversando, né? Pra não ficar solto os assuntos, tá? Mas vocês fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem, tá? Pode ser sobre os seres galácticos, pode falar sobre as terapias, as formações, pode falar sobre outros mentores, pode falar sobre outros vídeos que vocês viram, pode ser alguma coisa que vocês queiram saber sobre mim também. Sim, Lele, a meditação sim, porque quando você medita, você faz uma respiração. E a respiração, ela é um comando para o corpo físico que leva lá para o teu mental, que chega lá no teu inconsciente, que conecta ao teu eu superior. E aí tudo começa a se conectar e começa a fluir. Quando você consegue sair aqui do topo do coronário e se conectar acima na respiração, tenha certeza absoluta que é como se você recebesse uma transmutação. E aí a sua frequência sobe sim, porque quando você, principalmente se você conseguir cuidar com o que você tem dentro de pensamentos na hora que você está fazendo a meditação. De preferência ele tem que estar como se fosse uma sala limpa, tá? Uma sala branca, sem nenhum móvel. Se você conseguir olhar para essa sala assim na hora que você medita, você está limpando, deixando tudo que já não faz mais sentido, reprogramando o teu mental, tá? Tem uma coisa bem legal, se vocês quiserem anotar aí, que vocês podem fazer um exercício, tá? Então, vamos dizer que agora é de manhã, você acabou de acordar. Então, fecha teus olhos, faz uma respiração, puxa o ar pelo nariz, segura, solta. Se coloca assim num momento harmonioso, gostoso, se quiser ir para um jardim, à frente de uma água, no mar. E aí você vai dar um comando pro teu cérebro, você vai falar assim para ele: hoje eu quero que você me mostre tudo que eu visualizar, que eu construa um coração. Respira, abre os olhos e hoje nós vamos só trabalhar com o coração. Então tudo que você olhar, por exemplo, eu tô olhando aqui, eu tenho uma porta que tá fechada porque eu tô fazendo aqui a live. Então, de alguma forma, o meu cérebro, ele começa a tentar construir um coração ali naquela parede. Não só isso, mas tudo que ele olha, por exemplo, eu tô vendo um pacotinho ali de uma caixinha de shampoo, eu já tô olhando ali para ver se eu não encontro um coração ali. Aí eu tô olhando aqui o livro, vou olhar aqui na capa, e o meu cérebro, ele já tá procurando um coração. Ó, eu tô olhando aqui pra capa, não tem nenhum coração. Mas olha, ele já começa a olhar para um outro lado. Ele tenta buscar o coração, porque ele recebeu um comando seu. E para que serve isso, gente? Serve para amanhã você fazer o mesmo exercício. Fecha os olhos, faz uma respiração e fala assim pro teu cérebro: hoje o seu exercício é achar só frases positivas para todos os obstáculos da minha vida. Então, quando você dá um comando pro teu cérebro, então, que um dia antes, só que você tem que fazer o exercício bem certinho, um dia antes você dá o coração para ele procurar. Ah, só tem que ser só o coração? Não, pode ser uma borboleta, pode ser um quadrado, pode ser uma bolinha, você tem que dar um comando para ele. E só um comando e uma coisa bem simplesinha, não pode dar nada complexo para ele, porque é como se ele fosse uma criancinha e ele fosse aprendendo a fazer um exercício. Aí ele ficou o dia todo hoje procurando o coração, ele viu que era um exercício. Amanhã ele vai ficar esperando o segundo exercício. O cérebro é assim, ele precisa de estímulos. Então aí amanhã você vai fazer a mesma coisa, fecha os olhos e o comando que você vai dar: traga frases positivas para todos os obstáculos da minha vida. Então, a partir daí, você começa a fazer todos os dias essa mesma frase. Vocês vão ver como vocês não vão ter mais pensamentos
desarmoniosos, tá? É claro, gente, que não é da noite pro dia, tá? Mas são exercícios, vocês vão ensinando ele. Eu fiz já um exercício assim completo. Eu fiz o do coração e no outro dia eu fiz as frases. No dia das frases que eu fiz, eu vi que ele tinha muitas dúvidas, ele se confundia, tá? Não é que eu tô fazendo que ele é diferente do que eu tô pensando, mas nós temos uma outra consciência, então eu consegui ver que o meu cérebro ficou meio bagunçadinho. Aí no terceiro dia eu dei a mesma informação para ele já começou a fazer algo um pouco melhor, e eu tô no processo, então todos nós estamos nos aprendizados, tá? Carla quer saber entender sobre a mesa da ancestralidade do feminino, então vamos lá. A ancestralidade, a gente precisa honrar quem veio antes de nós, porque para Carla estar aqui, provavelmente precisou de 300 pessoas para chegar a você aqui. Então, nós temos 11 gerações dentro das memórias das nossas células, tá? Então, por que a mesa da ancestralidade? Por quê? Porque dentro da memória das nossas células, nós temos 11 gerações. Pense nos pais, avós, bisavós, tataravós e vai embora. Alguém fez terapia? Vocês acham que alguém da sua família tem crença limitante? Eu acho que meus pais têm crença limitante. E vocês acham que veio de quem? Deve ter vindo dos avós. E os avós têm crença limitante por quê? Porque deve ter vindo dos bisavós, dos tataravós. E vai indo embora, né? Que serão crenças, gente? Tristeza, escassez, medo, falta, abandono, dependência emocional, traições e vai embora, né, gente? Eu não vou falar tantas palavras, né, baixa para nós não conectar com isso. E quem tá tendo um momento de cortar o padrão, quem tá fazendo as terapias. Então, a mesa de ancestralidade é honrar quem veio antes, mas dizer para eles, agora eu faço diferente, eu vou honrar vocês diferente. Eu vou honrar vocês sendo feliz, sendo abundante, sendo curado, harmonizado. Então a gente precisa fazer como se fosse um corte deles, tá? Não é que você não vai lembrar dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, não é isso, gente. Mas quem veio antes precisa já estar no seu outro plano, já se desconectou da gente. Agora é o nosso momento de viver aqui no planeta Terra. Então esse seria a mesa da ancestralidade, que é trabalhado. O feminino. O feminino é um grande, eu diria para vocês, 90% dos problemas das mulheres está no feminino, tá? Por quê? Porque a maioria das mulheres, elas não foram criadas como princesinhas. É bem difícil quem foi a filhinha, quem foi a protegida, a que foi meio que feito tudo para ela. Então ela teve que batalhar desde criança. Olha, eu tenho assistidas, né? Meninas assistidas, né? Hoje, claro, elas já têm bastante idade, mas elas me disseram que quando elas tinham 8 anos, elas já trabalhavam em casa de família, fazendo limpeza, cuidando de outra criança. Então, essa criança, essa menina criança, ela teve que ser adulta antes do tempo. E aí, o feminino começa a se desconectar dessa mulher. E aí, não só isso, gente, teve abusos, teve abandono, teve traição. Um pouco das coisas que as mulheres têm lá na infância, a mulher, ela precisa ser cuidada, principalmente quando é menina, né, mocinha. E é claro que naquela época não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém, eles precisavam dar conta, né? Muitos vêm de muitos irmãos, né? 10 irmãos, 15 irmãos. Você imagina uma mãe cuidar de todos esses filhos, pensa um pai que precisava trabalhar para sustentar toda essa família. Então essa menina, essa criança, ela não tinha discernimento do que era necessário, tudo que estava acontecendo, entender ali o que era a vida da mãe e do pai. Então, na verdade, essa menina, ela já começa a julgar, sabe? O pai e a mãe já na infância, porque isso, porque aquilo, por isso, por aquilo. Mas é só porque não tem ainda a capacidade, o discernimento. E começa a crescer menos feminina e mais masculina. Então, ela aprende que ela, para ser aceita pela família ou por alguém, ela tem que ser boazinha, tem que fazer tudo.
Ela entende que para ela ser aceita, ela tem que aceitar tudo que falam, tudo que fazem. Ela tem que sempre colocar o outro em primeiro lugar e ela em segundo lugar. Então, o que que acontece? O feminino significa receber. E essa menina para de permitir de receber. E ela começa só ela dar mais atenção, fazer algo que não incomode. E isso vai tirando a luz, né, desse feminino, dessa mulher. E aí ela cresce, né? E ela vira adulta, e depois muitas têm os seus relacionamentos, e ela vem com, diria para vocês, com essa crença, né, que eu, para ser aceita, eu preciso fazer mais do que o outro. Para mim ser amada, eu preciso não ter mais a minha opinião. Para eu ser aceita, eu tenho que ser boazinha, fazer tudo e ficar quietinha. E aí a gente vai se tornando masculina. Por quê? Porque começa a doer, né? A gente começa a doer tudo isso que começa a chegar pra mulher. Porque assim, quando esse corpo feminino aqui começa a ficar muito masculina, o corpo feminino não aguenta. A energia masculina de dar é muito pesado para esse feminino aqui, para esse corpo feminino. E aí por isso que começa dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril. Por quê? Porque você tá carregando um peso que não é seu. O que é o peso, gente? Você tá num relacionamento e tudo você que tem que decidir. Nós vamos jantar fora. Você fala né, tem um mentor que eu sigo, eu até vou presencial nos eventos dele, ele chama de princeso. Aí você fala lá pro princeso, nós vamos jantar hoje nós vamos jantar fora. Quem decidiu já fui eu, pronto, já tô usando o masculino, porque quem tinha que ter decidido era o princeso. Aí você fala pro princeso, hoje nós vamos jantar fora. Aí o princeso fala assim, e aonde nós vamos? Na verdade era ele que tinha que dizer aonde, né, vocês vão. Aí ou você já se coloca na frente, não, eu quero ir, sei lá, na pizzaria XY. E aí ele vai dizer, tá bom. Então ele acionou o feminino de receber e você de dar. Então você ativa de novo o teu masculino. E aí começa uma situação atrás da outra. Aí depois você já tem relacionamento, às vezes você já tem filhos, aí você que comanda tudo, você comanda a casa, você comanda os filhos. A maioria das mulheres trabalham tudo fora. Tem muitas mulheres que têm cargos de comando, então elas têm que ser masculina no trabalho, mas ela deveria voltar para casa e ativar o feminino, mas é muito difícil de desconectar uma da outra, né? Então, depois de muitos estudos, a gente precisa entender. É como se, eu vou dar um exemplo para as mulheres, é como se viesse agora um vidro de pepino aqui para mim. Eu sei exatamente como virar e abrir aquilo, eu sei pegar, fazer a força e abrir o vidro de pepino. Mas se você quer ativar o teu feminino, você precisa pedir para o masculino que está com você, abre para mim esse vidro. Quando você faz esse comando, é como se você falasse para o universo, eu vou receber, né, o vidro de pepino aberto, eu não preciso por força, porque eu sou feminina, ele é o masculino. Então, às vezes a gente tem que fazer esses exercícios pequenos para ativar o feminino. Eu sei aqui, subir aqui e trocar a lâmpada, mas se o masculino está comigo, pede pro masculino, pode trocar aquela lâmpada ali, daquele cômodo, porque está queimado? Você sabe fazer, mas você entende que você precisa receber, então você pede pro masculino, porque isso não é que é a função do masculino, gente, mas quando você também permite que o homem ative o seu masculino, traz o equilíbrio entre o relacionamento entre o feminino e o masculino. Não estou dizendo o feminino é fraco, o masculino é forte. Não, gente. É a dinâmica de como nós nascemos. Tem coisas que a gente tem que aceitar. Não adianta, somos todos iguais. Não somos iguais. Pega... vou dizer hoje aconteceu isso comigo. Eu fui comprar o cepilho dos meus gatinhos, que é onde eles fazem a higiene deles, né, pessoal. E o saco é de 15 quilos, gente. Tava no carro, eu fui lá, comprei, o menino colocou pra mim no carro e quando eu cheguei, eu poderia tirar e ir trazendo arrastado, né? Ele é pesado, mas se eu fosse puxando, mas por quê? Se eu tô trabalhando o meu feminino, né? Que todas as mulheres têm que trabalhar o feminino, eu pedi pro meu masculino, falei, faz favor, você pode pegar lá no carro o cepilho e colocar lá no lugar X?
eu poderia levar lá, não estava muito longe, mas eu acionei o meu feminino para mostrar para o universo que eu estou ativando o meu feminino, eu quero receber o que é meu, e ativei o masculino, e o masculino se sente masculino. Nossa, ela precisou de mim, olha, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, os dois lados começam a ter equilíbrio, tá, gente? Então, assim, quem tá num relacionamento e percebe que é constantemente uma briga de gato e rato, perceba se você não tá muito masculina e você está fazendo como se apagasse o masculino do companheiro, da companheira, né? E eu digo que às vezes não é só relacionamento. Pode ser que você more com o pai e aí você manda em tudo e aí você deixou seu pai mais feminino. Vamos dizer que você também mora com a mãe e aí você comanda tudo, mas a mãe veio antes, era a mãe que teria que te passar, porque você veio só depois, mas você comanda tudo, então você ativou o masculino, então é como se você fosse o pai da sua mãe. Então tem que cuidar muito, gente, com o masculino e o feminino. E aí, voltando, né, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né, por isso a mesa do feminino, para trazer de novo o nosso feminino. Então eles reprogramam principalmente o inconsciente, derrubando o que fez com que nós ficássemos mais masculinos, mais masculinas, e trazendo de novo o feminino. E o que trabalha bastante é o protocolo, tá? O protocolo depois da mesa trabalha bastante essa parte da gente voltar pro feminino, voltar para esse sentimento que é muito bom a gente receber, e aí menos doença no corpo físico da mulher, tá? Eu tô com uma assistida que ela tá com muito problema no quadril. E na linguagem do corpo, o quadril é 1000% masculino, tá? Então, as mulheres, tomem cuidado com isso, tá bom? Vamos continuar. Podem perguntar o que vocês quiserem aí, tá? A loira falou, peraí que eu já vou falar, eu já vou ativar ele aqui, sumiu. Eu vou tomar um pouquinho do meu chá. Vocês tomem o líquido de vocês aí, tá? A loira falou pra nós. Vou fixar aqui, peraí. A Silvana falou, eu não gosto de pedir ajuda, às vezes prefiro fazer, exatamente, mas nós temos que trabalhar esse exercício. Gente, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. É um passo de cada vez, tá? É o que eu sempre digo pra vocês, não adianta a gente... Ó, vou fixar aqui não deixou... Mas a Larissa escreveu assim, por isso, tal feminismo não deu certo. Quiseram direitos iguais, hoje as mulheres estão exaustas. É porque, o que aconteceu? A gente pediu os direitos iguais, mas principalmente os direitos iguais, na época, quando foi trabalhado isso, ele é bem polêmico. Eu passei por trabalho corporativo, né? Então, onde eu estava não tinha isso. Mas muitos colegas de outras corporações me falavam que era isso que acontecia. Então, vamos dizer, mesmo cargo da mulher e mesmo cargo do homem. Os dois faziam a mesma coisa. Então, o homem, ele tinha uma renda superior da mulher, sendo que faziam a mesma coisa. Então, eu acho que na época, quando eles fizeram esses direitos iguais, era isso, tá? Mas aí, o que aconteceu? Ficou que a gente adquiriu mais tarefas, né? Porque, fala pra mim, eu vou dizer experiência própria, tá? Eu também trabalhava, olha, eu saía de casa 7 horas da manhã e eu chegava umas 7h30 da noite, então 12 horas fora de casa. Meu companheiro também, a mesma coisa, trabalhando fora o dia todo. Só que a diferença qual que era? Filhos, né? Nós temos filhos, antes eles eram pequenos, agora já estão grandes. Mas a responsabilidade, mesmo que a gente pedisse, né, pro pai a nos ajudar, claro que ele sempre me ajudava, só que assim, não é a mesma coisa, né? Então eu tinha ali, isso eu dizendo que eu tinha apoio. Muitas mulheres não têm apoio do seu companheiro, né? Então é os filhos, que você precisa dar conta de tudo, é banho, é comida, é colocar para dormir. Se são pequenos, a demanda é bem maior, né? Às vezes tem que passar a noite inteira em claro e no outro dia ir trabalhar. Parte da comida, né? Eu sei, não vamos generalizar, né, gente? Tem homens também que ajudam, fazem, né, refeições, mas a maioria não faz.
Por quê? Porque ou não aprenderam, ou porque acham que vão deixar de ser mais masculinos só por fazer comida, ajudar a esposa numa roupa. Então daí vai sobrando tudo pra mulher, né? É refeição que ela tem que cuidar, é dos filhos que tem que cuidar, é da roupa, é da casa, e ainda sair trabalhar fora e ativar o masculino, porque quando nós estamos no trabalho, aí sim a gente ativa o masculino. Por exemplo, eu agora, eu estou trazendo informações para vocês, então eu estou dando, então eu estou ativando o meu masculino. Mais cedo, quando precisou pegar o pacote pesado, eu ativei o meu feminino. Então nós temos que estar sempre vigiando isso, porque para o universo entender que ele precisa me trazer coisas, porque eu tenho que receber, porque eu sou o feminino, entende? E aí foi isso que aconteceu, e aí fez uma soma agora de tarefas que as mulheres, muitas, não estão dando conta ou estão indo para medicamento forte, né? Tarjas, né? Eu, gratidão que quando eu senti o momento que talvez eu teria que tomar a tal da tarja preta, eu disse, não quero mais, vou mudar minha vida, né? E aí eu, gratidão, nunca precisei assim, tomar nenhum medicamento forte, nada para trazer o equilíbrio pro mental. Gratidão, gratidão a todos. A Loira tá falando sobre o arquétipo do feminino da Cleópatra. Pra vocês terem uma ideia, ela tá falando, eu achei bem legal ela falar sobre isso, porque eu tenho uma canalização que ainda não trouxe pra vocês, tá? Mas fala sobre os arquétipos. Deixa eu ver aqui na minha agenda onde que tá. E ele fala muito sobre esses arquétipos que a gente precisa trazer. É os arquétipos das deusas. Algum tempo atrás eu me conectei com algumas delas, arquétipos das deusas. E são mesas que já estão canalizadas, estão prontas as ativações, sabe? Só que ela é uma mesa muito grande, então eu não posso fazer ela em live. Eu vou ter que fazer tipo num encontro. E aí eu tava pensando, tem uma energia muito boa em março, tá? Então eu acredito que talvez a gente vai fazer encontros. Eu não sei ainda se eles serão semanais, mas vai ser uma coisa bem legal. É a ativação da donzela, ativação da amante, ativação da guerreira, da sábia, da mãe, da feiticeira, da sacerdotisa, da deusa sombria, da rainha, da anciã. Parecem nomes bem fortes, gente, mas são bem iluminação, sabe? Porque cada uma delas vai trazer, por exemplo, a ativação da rainha. Você traz o merecimento e a soberania. Da anciã, você vai trazer o conhecimento, né, a sabedoria viva da sua ancestralidade. Da deusa sombria, você vai aprender a se libertar das sombras, das dores reprimidas, das culpas que embutiram em vocês. Da sacerdotisa vai trazer conexões espirituais. Da feiticeira vai trazer os bloqueios que acabaram fazendo pra gente de intuição. Da ativação da mãe vai trazer a ativação da curandeira. Daí tem da sábia, onde ela vai trabalhar as confusões mentais. Da guerreira, que vai liberar os padrões de submissão. Da parte da ativação da amante, então vai ser liberada memórias de carência, de dependência emocional, de rejeição, de desconexão do corpo feminino. Da donzela vai trazer, limpar memórias de medo de crescer, de culpa de se autoconhecer. Então, assim, uns arquétipos bem femininos mesmo. Aqui é só uma mesa para meninas mesmo, tá? Não é para os meninos. Gratidão, gratidão. Deixa eu ver aqui só que você vê uma coisinha no verdinho. Gente, pode me perguntar, tá? Eu vou ler mais alguma coisa. Sim, só tem que tomar cuidado. Sempre pergunte no arquétipo qual é o lado luz e qual é a sombra. Porque sempre nós vamos nos conectar com os dois, tá? Tem que ver, por exemplo, da Marilyn Monroe, a sombra dela, o que era. Ver se você aguenta o que vai ser a sombra, tá? Porque arquétipo, gente, não precisa ser só dessas pessoas famosas. Pode ser de qualquer pessoa. Vamos dizer que tem alguém aqui na live e fala assim, eu quero o arquétipo da Sol, do jeito que a Sol é. A Sol é.
Tem que ver o lado luz, né, que a Sol vive, mas tem que ver qual é a sombra dela também, para ela conseguir fazer tal coisa. O que que ela às vezes precisa entender, qual que é o peso de tudo isso. A, como que é o nome, o teu nome, a loira do cemitério? Como é o seu nome? Eu gosto do nome de vocês, da energia. Luxúria, é o que pode trazer ali conflitos. Só um pouquinho, gente. Eu tô falando aqui que depois eu vou tirar os dois pedacinhos, tanto quando eu falei da mesa da ancestralidade, quanto da parte que eu falei da mesa do feminino, eu vou repostar daí aqui pra nós, tá? Pra ficar aquele pedaço pra vocês assistirem de novo, que tem uma assistida falou que ficou umas dúvidas, mas eu coloco lá de volta, tá? A Érica. Então tá bom, Érica. Gratidão por você compartilhar conosco. Vamos ver o que nós temos mais aqui da saúde. Fala sobre caminhar. Caminhar é bom, né? Ó, sobre a saúde, tá? Que é o nosso tema que nós estamos trabalhando hoje. A caminhada é uma alternativa simples e de baixo custo, né? Não precisa pagar, não é academia, né? Já que pode ser praticada a qualquer hora e lugar, sozinho ou em grupo. No final das contas, você contribuirá para manter o seu peso adequado e melhorará o seu estado de saúde físico e mental. Boa tarde, boa tarde. As dicas para colocar a caminhada em prática com mais facilidade. Sabe aquele parente que mora perto? Que tal ir até a casa dele caminhando em vez de pegar o carro? Existem ainda outras possibilidades: passear com o cachorro, ir andando até a escola do seu filho para buscá-lo, ir no supermercado. Oi, Darlene, querida. Qualquer trajeto curto que não haja necessidade do carro. Outra tática para deixar sua atividade mais empolgada é ouvir uma música, tá? Então, você pode estabelecer uma quantidade específica de faixas de playlist para limitar quando começa e quando você termina a sua caminhada. Você pode calcular mais ou menos, quero 10 músicas de 5 minutos, então dá 50 minutos, é o tempo que você vai e volta da sua caminhada, tá? Estabeleça metas diárias, semanais, mensais e marque os dias de caminhada no calendário. Inicialmente, a proposta pode ser se movimentar pelo menos por uns 20 minutos, tá? Com o tempo, o seu corpo se acostuma com aquela atividade e passa a ser um hábito. E aí você vai sentir que vai sentir necessidade. Quando você... eu vou falar assim pra vocês. Por exemplo, eu quando vou fazer um exercício, eu não escuto música clássica, tá? Porque eu escuto algo que eu gosto pra movimentar, porque a gente precisa estar empolgado. Agora, você vai trabalhar... Você vai fazer qualquer coisa. Vou fazer um almoço agora. Tô quietinha, ninguém tá conversando comigo. Coloca um fundo de música clássica. Vou trabalhar agora, mas não tem problema eu escutar um fundinho, né, de música ópera. Coloca também. Vou canalizar. Quando vou canalizar, eu coloco muito música clássica, tá? Por quê, gente? É assim. Quando eu vou canalizar, na minha tela mental, além da luz vir se comunicar e trazer para minha canalização, a sombra também entra, porque o portal tá aberto. Então, eles lá do outro lado, eles vêm se conectar comigo também. Pode ser mantra indiano também, é maravilhoso. E aí, quando eu coloco a música clássica, eu corto a conexão das sombras comigo. Então, eu consigo escutar perfeitamente a canalização de luz. Então, foi assim que eu aprendi que a música ópera, ela é de luz. Então, tá de boa, gente, não tem nada pra fazer. Não tô conseguindo dormir. Coloca a música clássica, bem baixinha, você já vai dormir. Acordei de madrugada, agora tô com insônia. Coloca a música clássica, baixinha, você vai ver. Você não precisa estar com ela alta, você só precisa sentir o ritmo dela, a frequência dela, a vibração dela. Tudo vai se equilibrando dentro de você, o teu mental. Como a música clássica não vai permitir você se conectar com as sombras, você vai começar a se harmonizar e daqui a pouco você adormece, tá? Então, música clássica. Só pra fazer exercício que eu não uso ela,
porque daí eu uso algo que eu gosto, né? Eu gosto muito de batida, gosto muito de música eletrônica, então isso me deixa feliz e aí me dá mais gás para fazer um exercício. Exatamente. Então falamos sobre caminhada, falamos sobre acordar cedo, né? Durma bem também. Vamos ver o que temos. Ah, tome sol. Ah, eu adoro essa parte. Vou falar isso pra vocês. Tomar sol. Isso é muito importante. Ah, eu não gosto de ficar no sol porque eu me queimo. Então, use menos óleo de cozinha. Pegou a dica? Menos óleo de cozinha. Isso é Matrix. Óleo de cozinha. Ah, mas o que eu vou usar? Eu, como sou polaca, então você pode usar banha de porco. Ah, ele é mais natural porque ele é animal e a gente precisa para o nosso corpo físico, foi combinado. Quando nós viríamos para cá, nós ia fazer essa troca com eles, com todo respeito, né, sempre. Mas diminua o óleo de cozinha, que você vai perceber que você não vai ficar se queimando, então você vai pro sol daí. Pelo menos, gente, sol, eu vou ler o que tá escrito aqui, mas eu vou dizer a minha dinâmica, tá? Pelo menos 10 minutos de sol. Esses 10 minutos de sol eu converso com o sol. É como se ele fosse o Deus Sol. E como, não que eu fico, sabe, idolatrando. Não, tô trocando uma ideia com ele. Trocando uma ideia, pedindo iluminação, já que ele é o sol. Traga iluminação pra minha vida. Traga harmonização pra minha vida. Ó, a Érica tá falando do óleo de coco. Também muito bom, gente. Substitua só o óleo de cozinha. O que você puder, diminua no seu corpo físico. É ele que faz você, quando pegar o sol, queimar. É Matrix, tá? Diminua isso que você vai ver que já vai começar a não ter essas queimaduras. Pra você ter uma ideia, o sol que eu pego é da hora do almoço. Porque de manhã eu tô trabalhando com as minhas coisas, que eu digo que o meu trabalho é um prazer, adoro fazer o que eu faço, então eu trabalho pela manhã. Eu gosto de fazer minhas coisas, meus posts, falar com assistidos, falar com alunos, já falar com todo mundo. Depois nós temos eu gosto de fazer o almoço, eu cuido da minha família, eu gosto de fazer o almoço. E quando eu termino o almoço, pronto, eu já estou com aquele meu momentinho livre. É a hora do almoço que eu vou pegar o sol. É a hora que eu gosto. Aí pega lá os 10 minutos, aproveita, fecha os olhos, sente o sol na tua pele, já seja grato por você estar tendo essa experiência, desse sentimento. Se desligue de tudo, largue da tela do celular, larga do celular, sabe? Fica 10 minutos só assim com a natureza, olha pro céu, olha como é que estão as nuvens, veja os passarinhos, escute o vento, sinta o sol, olha as folhas das árvores. Pra vocês terem uma ideia, há um tempo atrás eu comecei a reparar que eu tinha 2 árvores e eu percebi que elas estavam como se tivesse soltando uma mãozinha. Era um galho, né? Uma pra cá e a outra pra cá. E tava assim, sabe? Falei, nossa, elas vão se abraçar em algum momento. E aí, todo dia que eu ia tomar o sol, eu olhava que elas estavam mais perto, e mais perto, e mais perto. Vocês acreditam que a natureza quis se conectar às árvores? Árvores gigantes que tem no fundo da minha casa. Elas se conectaram com um galho, elas vieram vindo. Gente, se eu não estivesse reparando, se eu estivesse no celular, eu não teria visto. Então parem, gente, 10 minutos pelo menos, todos os dias, 10 minutos, já aproveite, já trabalhe as gratidões, já peça perdão por alguma coisa que aconteceu ontem. Gente, é só 10 minutos, vocês vão ver o quão vai melhorar a vida de vocês, por 10 minutos, tá? E aí o sol, sente o sol, agradeça o sol, se permita, no inverno, erga a calça, a blusa, pegue na pele, sabe? Permita que o sol faça parte da sua vida, tá? Tome sol. Sol é vida, fonte de energia e sinônimo de saúde e bem-estar. Todos precisamos tomar sol pelo menos 20 minutos, todos os dias. Crianças, jovens e idosos. O que se sabe em termos científicos é que a vitamina D tem maior estabilidade a vitamina D tem maior estabilidade e meia-vida, tempo do organismo, mais longa quando é produzida pela exposição do sol. Então, tá dizendo assim, até a nossa metade da nossa vida, a vitamina D está sempre em desequilíbrio, mas chega uma hora que ele começa a dar o desequilíbrio. Então, a exposição ao sol ainda é a melhor saída, mais sensata, barata, inclusive para proporcionar vitamina D necessária ao organismo.
A luz solar ajuda na produção da vitamina D, sendo esta hoje considerada o principal estimulador do sistema imunológico, podendo prevenir várias doenças e fortalecer o organismo. Quais são os benefícios? Aumenta os níveis de cálcio no organismo, o que é importante para o fortalecimento de ossos e articulações. Melhora o humor quando o corpo recebe a luz solar que chega ao cérebro por meio do nervo óptico. Os níveis de serotonina aumentam regulando o humor e gerando sensação de bem-estar. Regula o sono, que é a melatonina, o hormônio que regula os ciclos do sono, é ativado pela luz solar, produzindo o efeito sedativo, sensação de calma e tranquilidade. Auxilia nas funções cognitivas, como percepção, atenção, memória. Há receptores de vitamina D espalhados por todo o sistema nervoso central e hipocampo. Sabe-se que a luz solar afeta o fluxo sanguíneo no cérebro. Sabe-se que a luz solar afeta o fluxo sanguíneo no cérebro e este, por sua vez, interfere as funções cognitivas. Então, a dica é 20 minutos por dia, tá? Qual que é a média que nós precisamos ter? Quem faz aí os exames? Gratidão, ó. 10.000 UI de vitamina D, tá? Com certeza nós não estamos nisso daí, tá? Então, estabeleça os seus horários. O que eu falo pra vocês? Às vezes a gente precisa criar uns novos padrões, tá? E esses padrões, precisa às vezes a gente usar o celular pra colocar despertadores, tá? O meu celular tem 100 despertadores. Às vezes os meus 100 despertadores estão tomados, porque eu coloco pra despertar pra tudo. Outra coisa, tentem trabalhar a sincronicidade. Vocês vão ver, vocês vão perceber que muitas vezes a gente coloca alarme para tal coisa e a gente não harmoniza com o horário que precisa ser conectado. Então, já tem algum tempo que eu estou sincronizando os meus horários para fazer tal coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar um despertador que às 11 horas... eu preciso, sei lá, gravar uma aula para fulana de tal. Então, o que eu faço? Eu não coloco 11:00, eu coloco 11:11. Gente, é tão poderoso, que a hora que eu olho aquele horário, 11:11 despertou, eu não procrastino. Tentem trabalhar horários, tá? 10 horas, 10:10, 9 horas, 9:09. 15 horas, 15:15. Vocês viram que hoje eu vim 16:16? Perceberam? 16:16? É isso, trabalhem a sincronicidade. Hoje nós vamos trabalhar também a sincronicidade daqui 3 minutos, porque eu vou trabalhar que nós vamos encerrar 17:17. E eu quero que vocês comecem a trabalhar a sincronicidade, tá? Vocês vão perceber que vocês vão ter muita conexão de luz, que vocês vão perceber que vocês não vão ter atrapalhos, tá? Trabalhem com a sincronicidade. Toda vez, eu vou passar lá na sua casa, meio-dia pra gente ir almoçar. Passe 12:12. Vocês vão ver quanta harmonia vai ter. Então eu vou almoçar e às 13 horas eu passo na sua casa pra gente fazer, eu passo no seu trabalho, 13:13. Tentem trabalhar a sincronicidade, tá? Vocês vão perceber que ele está a nosso favor. E aí as coisas começam a facilitar mais na nossa vida. Às vezes são pequeninos detalhes que parece ser uma coisa assim bem bobinha, mas vocês vão ver que nós vamos reprogramando novos padrões. O universo é feito de números. 3, 6, 9. Então prestem atenção nos números. Eles não são só para fazer conta, só para fazer quanto nós precisamos pagar de boleto. Não. Eles fazem parte da nossa vida. Comecem a trabalhar com os números. Coloque números. Eu preciso falar uma frase. Eu sou merecedora que o universo me entregue coisas harmoniosas. Coloca o número 369. 520. 123. 111. 222. Começa a colocar números junto. Você vai ver como eles vão ficar mais potencializados. Vocês vão perceber que como faz a diferença quando a gente trabalha com os números, tá? Mas tem um padrão de números? Não. Só que o número, ele potencializa tudo que a gente fala, tanto no começo quanto no final. Você pode fazer até assim. Peço que o universo traga
abundância financeira na minha vida a partir deste momento, 222, entendeu? Comecem a colocar números. Ah, precisa ser repetido? Não, mas use números. 33, 123, 456. Então, comecem a usar números. Gente, gratidão, vocês gostaram da live? Lembrando que eu vou baixar ela na íntegra, vou colocar lá na rede vizinha, lá no Y. Para quem não conseguiu assistir na íntegra, vou deixar lá. Para quem quiser indicar para algum amigo assistir, indica. Hoje nós falamos bastante sobre saúde, falamos sobre a mesa da espiritualidade, mesa da criança interior. Falamos sobre algum linguagem do corpo também, né? Que eles falam. Então, ficou bem legal essa nossa live. Lembrando que sempre nas quarta-feira a gente vai fazer live nesses horários. Sempre vou avisar para vocês lá no grupo, tá? Então, gratidão a todos que vieram. Gratidão, gratidão, gratidão. E como vamos respeitar a sincronicidade, agora são 17h17, eu encerro a nossa live com muita gratidão, dizendo que sempre eu estou à disposição. Precisarem, me mandem um oi. Lembrando que temos live hoje, acredito que vamos entrar às 19 horas, tá? Mas eu aviso vocês lá no grupo, tá bom, gente? Gratidão, gratidão, gratidão por tudo, pelas curtidas, por tudo que foi feito aqui. Tem algumas palavras que eu vou evitar falar para não dar problema aqui para as nossas lives, tá bom, gente? Gratidão, gratidão. Bom restinho de tarde, nos encontramos daqui a pouco à noite, tá bom? Beijo de luz, até depois, gente. Gratidão, boa tarde.